Esta celebração, eu quero começar lendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Jesus, ele morreu, ressuscitou, assim como ele tinha prometido. Ele prometeu que ele ia morrer e prometeu que ia ressuscitar ao terceiro dia. É interessante que a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus, eles confiavam em Jesus, só que eles duvidavam um pouco, até porque eles não entendiam esse negócio. Apesar de Jesus ter, ao longo ali do seu ministério, ressuscitado mortos, na semana praticamente ali, aliás, na semana não, né? Quase ali perto, naquele período que ele morreu, ele esteve na casa do Lázaro. O Lázaro havia morrido, ele ressuscitou Lázaro, e as pessoas sabiam. Então ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina que tinha morrido, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e os discípulos deles estavam juntos. Mas ainda assim Jesus falou: agora vai acontecer comigo, eu vou morrer e vou ressuscitar. De repente eles não acreditaram, né? Porque as outras vezes as pessoas estavam mortas, e Jesus foi lá e ele tocou, falou, e as pessoas ressuscitaram. Mas agora aquele que ressuscitava estava morto. Como que aquele que ressuscitava estava morto? Quem que ia ressuscitá-lo? Essa era a grande questão. Pode ser, eu estou especulando, não sei se era isso. Mas o texto diz assim, em João no capítulo 20, que ao amanhecer do primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então ela saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente o Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro aos sepulcros. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que tivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas estava dobrado à parte. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Interessante que o João, ele viu, ele creu, mas ainda assim, como ele não entendeu, ele voltou para casa. Por outro lado o quê? Apesar dos discípulos terem voltado para casa, a Maria, ela continuava ali, do lado de fora do sepulcro, chorando. E enquanto ela chorava, ela inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, e outro aos pés. Então os discípulos perguntaram: mulher, por que choras? Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde os colocaram. Assim que disse isso, ela olhou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não
o reconheceu. E Jesus então perguntou-lhe: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela voltou-se, exclamou também em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar os meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Para imaginar essa cena? Os caras trancados, dentro de casa, porta fechada, morrendo de medo, e aí de repente, a porta não abre, nada, mas Jesus entra, se coloca no meio dele e fala: paz seja convosco. Eu acho que a porta se abriu naquele momento, e neguinho, deu área, né? Mas eles não tinham visto Jesus ainda. Paz seja convosco. E enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os lados, e então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados lhes serão perdoados. Aqueles aos quais vocês mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Palavra de Jesus, amém? Querido, o que nós vemos nesse texto? Algo muito importante. Eu não quero aqui levantar polêmica, mas eu já falei várias vezes que apesar da denominação na qual eu sirvo, que eu nem sei se eu sirvo mais, não aceitar as mulheres como pastoras, Jesus, que é Jesus, que não liga para a denominação, a primeira apóstola da Bíblia foi Maria Madalena. Por que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que recebe uma ordem direta de Jesus, ao vivo e em cores, depois de Jesus ressuscitado. E quem foi a primeira pessoa que recebeu a ordem de Jesus para ir anunciar Jesus, depois de Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Jesus está mesmo ligando para quem, se apóstolo é homem ou mulher, se pastor pode ser homem ou mulher. Jesus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele manda quem Ele quer, porque Ele é Senhor, amém? E nesta noite nós vamos falar que você foi feito para uma missão. Essa mesma missão que Jesus designou a Maria Madalena,
É a mesma missão que Ele designou aos seus apóstolos, é a mesma missão que Ele designou à sua igreja, é a mesma missão que Ele designa a mim, designa a você. Nós fomos feitos para uma missão: ir e anunciar a todo mundo o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito por você, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos cantar, vamos celebrar a Jesus. Senhor Deus nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer pela Tua palavra, queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o Deus bendito, queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o Deus soberano. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque sobre toda a terra, sobre todo o céu, o Senhor é Senhor absoluto, e porque o Senhor é Senhor absoluto, o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida, o Senhor nos comissiona, independente de sermos homens ou de sermos mulher, e nos nomeia e nos envia para sermos Tuas testemunhas, e nos envia para nos juntarmos ao Senhor, na obra que o Senhor está fazendo no mundo, na obra de restauração, na obra de salvação, na obra de reconciliação que o Senhor está fazendo com o mundo. Senhor Deus, e nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, nós Te louvamos por tão grande amor. Senhor Deus, obrigado porque a Tua graça nos alcançou, obrigado porque a Tua graça nos tocou, obrigado porque nós fomos salvos pela Tua graça. E Senhor, nós Te louvamos porque agora o Senhor olha para nós e o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca, nos comissiona para nos juntarmos ao Senhor em tão grande obra. Ó Pai, eu Te peço em nome de Jesus, por cada um de nós, Te peço, ó Pai, que nesta noite a Tua palavra lida, como já foi aqui, a Tua palavra orada, a Tua palavra cantada e a Tua palavra pregada, tudo junto, sirva, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que o Senhor tem para nós, e que seja assim, para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, mas também para a alegria nossa, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos celebrar a Jesus bem alegres, e nós vamos dizer: ó que tremenda graça, que infalível amor, esse Jesus que tomou o meu lugar, que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você, mas Ele ressuscitou, está vivo, e não vai morrer de novo, porque Ele está vivo, e a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele é homem experimentado em dor, que sabe o que é sofrer, e Ele olha para nós, e Ele lembra-se que nós somos pó, e aí então Ele tem misericórdia de nós. Querido, um Deus desse nós só podemos adorar. Amém, Giovana? Podemos adorar esse Deus? Então vamos lá, bem alegre, Giovana, bate palma, pula, dança, beleza? Porque Ele merece. Vamos lá. Oh
glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o grande Rei, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 desta carta. Segunda aos Coríntios, fui no endereço errado. Segunda aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e fez isso por intermédio de Jesus, e deu a nós, nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não estava levando em conta as transgressões dos seres humanos, e agora Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos os embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse nos encorajando
ou se Deus estivesse encorajando o mundo através de nós, por nosso intermédio, e assim nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que reconciliei-vos, pois, com Deus. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, eu li do verso 17 até o verso 21. E é por isso, querido, porque Deus nos chamou, Deus fez tudo, Deus nos reconciliou. Não é porque eu sou bom ou não. Ontem nós saímos à noite e conversávamos com um casal, e o marido disse assim: eu não mereço o céu, eu vou para o inferno. E eu falei: só porque você quer, porque a reconciliação é para todos. Deus não vai levar em conta o pecado que nós fizemos no passado, na época da ignorância. Querido, não importa o seu pecado, Jesus quer ser o Senhor da sua vida, e é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração e declarar Jesus como Rei do nosso coração. Jesus não é atrevido, Ele não vai entrar na sua vida, Ele não é invasivo, Ele não vai arrebentar o seu coração, Ele não vai querer dominar, controlar a sua mente, mas Ele quer que você se abra, que você se converta e deixe Ele entrar no seu coração. Então essa canção de agora, faça ela a sua oração. Se Jesus ainda não entrou na sua vida, se você ainda não fez um convite, deixa eu falar uma outra coisa. Algumas pessoas acham assim: não, mas eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não é, não todo mundo é filho de Deus. Deus só tem filhos adotivos. A palavra de Deus diz: a todos quanto creram no seu nome, a esses Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, porque creram no seu nome. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus é aquele que convida Jesus de maneira pessoal. É um convite que você faz de aceitar essa adoção. Então, se você não está entendendo o que eu estou falando, ore a Deus e peça para que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Se você já entendeu, mas ainda está relutante, ore a Deus e fala: Deus, quebra meu coração. E se você já fez isso, se você já entregou sua vida para Jesus, então celebre a Jesus e fala: Rei do meu coração, seja o monte que eu percorro, a fonte que eu bebo, seja a minha canção. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom,
não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, bom, bom. 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 Amém? Esse Deus é muito bom, né? É tão bom que Ele nos abençoou com o João. Nós oramos pelo João, aí depois o João foi internado, aí fez procedimento lá, e está aqui de novo, porque Deus é bom. Amém? Amém. Quero chamar a Giovana, vem orar aqui, Giovana, agradecer a Deus pelo seu pai. Vem sim. Giovana vai orar, agradecer a Deus por essa bondade de Deus. E eu quero chamar a Adriana. Adriana também, vem Adriana. Adriana vai orar por ela também, porque ela também estava aí meia borocochô, meia doente, né, e Deus, mas a Adriana não vai orar por ela, vem, pode vir. A Adriana não vai orar por ela, a Adriana vai orar por uma pessoa que ela não conhece. A Adriana vai orar pela Priscila. A Priscila é alguém que já esteve conosco, já nos ajudou em bastante coisas. E a Priscila hoje ela me mandou uma mensagem. A Priscila ela precisa urgente de um transplante de rim. Ou ela é transplantada, ela já é transplantada e ela precisa agora de um transplante, porque senão, né, a situação dela se complica. A Priscila tem um menino, um Gabriel, um pré-adolescente, e precisam, né? Ela precisa das nossas orações por conta do transplante. O Gabriel precisa das nossas orações por conta do transplante da mãe, porque ele precisa ficar bem também. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Deus cuidou do João, assim Deus cuidou da Adriana, Deus cuida de nós, Deus há de cuidar da Priscila. E nós orávamos e eu dizia assim, que se Deus fizer um milagre, nós haveremos de ver a glória de Deus. Mas se Deus não fizer um milagre, a Priscila vai ver a glória de Deus, né? De qualquer forma, nós veremos a glória de Deus. Deus é bom o tempo todo, e Deus sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando não for o melhor para nós, Deus continua sendo bom e sempre tem o melhor para nós. Vamos orar. Ó Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para agradecer as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão aos nossos lados, ó Pai. Venho hoje aqui, ó Pai, agradecer pela bênção que o Senhor teve sobre a vida do meu pai. Obrigada por estar com ele no hospital, cuidando e ajudando, ó Pai. Que o Senhor continue sendo esse Deus maravilhoso e sendo nosso médico, ó Deus. Sempre esteja na frente das nossas vidas, da nossa saúde, da nossa família, Pai. Que o Senhor venha nos dar amor, aconchego, Senhor, e que o Senhor cuide de nós sempre, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento tão maravilhoso, que nós nos reunimos na Tua presença e juntos podemos clamar a Ti pelas pessoas que estão enfermas, em especial pela Priscila, Senhor Jesus, que precisa de um transplante. Pai, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós sabemos que o melhor o Senhor vai fazer na vida da Priscila. Que o Senhor esteja com ela, dando a ela graça, Senhor Jesus, que a fé dela não se abale, que ela esteja firme no Senhor, esperando no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor esteja com a família dela, o filhinho dela, dando a eles tranquilidade, que eles descansem no Senhor, Senhor Jesus. Nós te louvamos por isso, pela vida dela, crendo que o Senhor vai fazer o melhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus.
Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Enquanto nós
celebramos a Jesus, você também pode adorar a Jesus com seu dízimo, com a sua oferta. Suzana, olhe para nós, agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, pelos recursos que Ele nos tem dado, pelo dom da vida, por ser o nosso sustentador, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então por isso que nós agradecemos a oportunidade. Deixa eu dar um testemunho aqui. Dias atrás eu falei que estava assistindo o culto da IBAB, e o Ed René, ele chamou a atenção da igreja, que ele falou que estava entrando de dízimos e ofertas na IBAB R$1 milhão por mês, e que se continuasse entrando um milhão de reais por mês, a IBAB não teria condições de fazer mais nada, não dava para fazer mais nada. E hoje, no culto das 11, ele falou assim: olha, eu quero agradecer, porque ele reclamou há 2 domingos atrás, ou pediu, solicitou, não sei o que ele fez, né? E ele falou, e eu fui duro. E falou, eu quero agradecer a generosidade dos irmãos, porque esse mês, até agora, os dízimos e as ofertas já ultrapassaram o que ele tinha proposto. E faz 15 dias. Querido, o mesmo Deus que age na IBAB é o mesmo Deus nosso, amém? Amém. Então nós podemos orar e confiar? Amém. Amém? Amém. Amém. Então nós vamos orar e agradecer a Deus, mas também nesse momento vamos suplicar, tá bom, Suzana? Vamos pedir para que Deus nos abençoe, para que mande dinheiro para a gente pagar as contas, né? Então, para que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê generosidade para doar com generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso você não tem que, mas é um prazer, é uma alegria. E aí você pode então doar com generosidade, fazer isso com alegria, porque o mesmo Deus que atende lá é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus que faz lá é o Deus que pode fazer aqui. E nós confiamos nessa graça e nesse amor de Deus. Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos. Eu quero lhe agradecer, Deus, por esse momento que nós já passamos aqui, Pai, onde podemos já agradecer, Deus, pelas bênçãos que nós recebemos essa semana. Já podemos clamar pela vida dos enfermos, Deus. E agora nesse momento, Pai, eu quero entregar, Deus, os dízimos e as ofertas, Pai. Sabemos, Deus, que todos os nossos recursos vêm do Senhor. Se nós temos, Pai, é porque o Senhor tem nos dado. E obrigada, Pai, porque o Senhor não tem deixado nos faltar, Senhor, o nosso alimento, as nossas vestimentas, os nossos compromissos, Pai, com o que a gente tem que honrar, com água, luz, tudo aquilo, Deus, mas sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. E nesse momento, Deus, eu entrego tudo diante do Senhor, não só os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Entrego também os nossos empregos, Pai. Entrego também as nossas vidas, Deus, diante do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa quebrar os nossos corações, Pai. E que nós possamos, Deus, doar generosamente, Pai, conforme a tua vontade, Deus, para que o teu nome seja engrandecido e honrado, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor não precisa de nada, mas também sabemos que tudo que nós temos é o Senhor que dá. Então que nós possamos, Senhor, dar com alegria, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que nada vai nos faltar, Pai. E obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos mínimos detalhes, pelos mínimos cuidados, por tudo, Deus. Nós só temos a agradecer, Pai. E principalmente, Deus, a tranquilidade que o Senhor nos dá, a paz que só o Senhor pode nos dar, que às vezes tem pessoas que não entendem, Senhor. Mas obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado essa paz, Pai. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nesse momento você pode adorar a Jesus, devolvendo
parte do recurso, doando, ofertando, dizimando, contribuindo. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Oramos a ti, ó Rei Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso oramos a ti, ó Rei Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te coroamos, Rei dos Reis, e consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos, ó Pai, nas dificuldades da vida, ajuda-nos, ó Pai, nas dificuldades das circunstâncias da vida, ajuda-nos, Pai, a olhar para o Senhor, olhar para Cristo, entendendo que o Senhor é Jesus, aquele em quem há salvação, e o Senhor é o Cristo,
aquele por meio de quem nós podemos ser salvos. E olhando para o Senhor, e confiados no teu grande amor, ajuda-nos a permanecer firmes e constantes e sempre abundantes na tua obra, em nome de Jesus, sabendo que não é vão nada do que fazemos no Senhor. E agora nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pai, nós já cantamos sobre o Senhor, cantamos sobre a tua graça, cantamos sobre o teu favor, cantamos sobre a tua glória, sobre a tua majestade. Então, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Textos bíblicos que nós já lemos: Evangelho de João, segunda carta de Paulo aos Coríntios, tudo isso para embasar que para nós vivermos uma vida de propósito, o quinto propósito é que você foi feito para cumprir uma missão. Você foi feito para uma missão. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falando, ele diz assim: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Jesus está falando da mesma forma que Deus me deu uma missão, então eu dei uma missão aos meus discípulos também, e essa missão é no mundo, é lá fora, é lá onde o povo está. O apóstolo Paulo também foi chamado por Deus, foi apóstolo porque ele foi comissionado pessoalmente por Jesus, depois de Jesus ter sido ressuscitado, por isso que ele é apóstolo. E aí então, quando ele está indo ali, ele mesmo se diz um apóstolo abortivo, porque ele não estava junto com aquele grupo de 12, mas ele foi alcançado depois, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para destruir a igreja de Jesus. E aí então, o Paulo entende o chamado dele, entende para que ele foi chamado, para que o propósito da vida dele, e aí então o Paulo faz essa declaração. O Paulo diz: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, ou seja, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Jesus está dizendo: eu dei uma missão para vocês, da mesma forma que Deus me deu uma missão, eu estou dando para vocês. E agora então, o Paulo ele fala: olha, para mim a coisa mais importante da vida é cumprir a missão que Jesus me deu para fazer. Querido, Deus está atuando no mundo, e Deus quer que você se junte a Ele, nessa missão dEle no mundo. A missão é de Deus. Então Deus não tem uma missão para você. Vale ressaltar aqui que Deus não tem uma missão para a nossa igreja. Deus tem uma missão que é dEle, e Deus nos tem para cumprir a missão dEle. É por isso que Deus então, Ele está atuando no mundo e deseja que nós nos juntemos a Ele para fazer a missão que Ele está fazendo no mundo. Querido, essa atribuição é conhecida como missão. Deus quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo, e Deus quer que você tenha uma missão no mundo. O ministério é o serviço que você faz na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade, para aqueles que creem. O que nós fazemos aqui, o ministério de louvor, o ministério com
a juventude, ou qualquer outro ministério que a gente tenha. Agora, pensando em fazer multiministério, ensinar pessoas, esse ministério é um ministério para aqueles que creem. Agora, a missão é um serviço para aqueles que ainda não creem. Ou seja, ministério é para quem está dentro da igreja, e missão é para quem está fora da igreja. Querido, por isso que cumprir a missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a nossa vida. Só relembrando, quais são os propósitos? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. A comunhão é para os crentes. A adoração é os crentes adorando a Deus. O discipulado é para que os crentes aprendam a ser como Jesus. O serviço é para todo mundo, mas nós servimos uns aos outros. Mas o evangelismo, ou a missão, é o fato de nós chamarmos as pessoas para se reconciliarem com Deus, e aí fazer parte de todo esse propósito. Querido, a missão da sua vida, ela tem dois aspectos. A missão para a sua vida, ela é participativa, mas ela é também particular. Porque na missão que Deus nos deu, ela é participativa, porque muitas vezes nós nos juntamos a outras pessoas para fazer. Por exemplo, nós tivemos aqui algumas oportunidades. Fomos lá no Vale do Jequitinhonha, fomos lá no Vale do Apiaí, e ajudamos outras comunidades de outras pessoas. Fomos lá no encontro de missões, mandamos oferta para missões, mandamos dinheiro lá para o missionário que está fazendo o trabalho, resgatando refugiados lá da Venezuela, pastor Claudinei. Então fizemos o quê? Uma missão participativa. Nós nos juntamos a outros que estavam fazendo alguma coisa, mas nós temos a nossa missão particular. Tem coisas que só a nossa igreja é que vai fazer, e tem coisa na sua igreja que só você é que vai fazer, é só você que pode fazer, para que o evangelho de Jesus possa ser compartilhado. Então, parte da nossa missão é uma responsabilidade compartilhada com toda a igreja, com todos os irmãos, com todos os cristãos, e a outra parte é uma tarefa que é exclusivamente sua. Se você não fizer a sua parte, não será feita, a obra não será feita. Se você dizer, mas a minha parte é tão pequenininha, mas ninguém nem nota, creia, ninguém fará e não será feita, porque é exclusividade sua, é para você. Então, o que é missão? Então, eu já tentei explicar através dos textos bíblicos. A missão, ela vem da palavra latina, remeter, enviar. Ou seja, missão é ser enviado ao mundo como um representante de Jesus. É por isso que Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa foi uma ordem, não foi uma sugestão. Jesus, ele entendeu de maneira clara que a missão dele na terra, e quando ele estava, presta atenção na cronologia de Jesus, porque nós não vemos ali contando aspectos da história toda de Jesus, o que ele fez na época que ele era marceneiro lá na marcenaria do pai dele, que depois ele herdou. A gente não sabe disso, mas a gente sabe que Jesus nasceu, e a gente sabe que os anjos eram testemunhos, e os anjos falou para Maria que Jesus, e falou para José que Jesus seria o Salvador do mundo, e o anúncio foi que Jesus era o Emanuel, o Deus presente, o Deus encarnado, o Deus conosco. Aí depois a história não fala mais nada,
e a história apresenta Jesus com 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade, quando Jesus aparece ali, Jesus ele tem uma noção da missão dele, porque ele diz assim para Maria, quando a Maria está desesperada procurando Jesus, Jesus se perdeu da multidão, né? E na verdade ele não tinha se perdido da multidão, na verdade a Maria não sabia onde ele estava, porque ele estava lá, ele nem saiu do lugar. E aí então a Maria volta e o José procura Jesus, e quando eles acham Jesus e perguntam, mas Jesus, o que você está fazendo? Onde você estava? E a resposta de Jesus aos 12 anos de idade é: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, meu Pai me mandou aqui com uma missão, e a missão é a missão dele, o negócio é dele, e eu vim aqui para cumprir a missão dele, então estou tratando dos negócios dele. Tipo, não convém você saber disso? Ele tinha 12 anos de idade. Mas aí o tempo passou e a história não fala mais nada de Jesus, e quando Jesus aparece na história de novo, já tinha se passado aí pelo menos 18 anos, e 21 anos depois, porque quando ele aparece aos 30, aos 33 anos, no dia da morte dele, na hora da morte, a última palavra de Jesus foi: está consumado. Ou seja, cumpri a missão, fiz o que tinha que ser feito. E aí a Bíblia diz que ele, suspirando, entregou o Espírito. Querido, Jesus completou a missão dele. Agora, a missão de Jesus na terra é a missão da igreja. É por isso que Jesus não tem uma missão para a nossa igreja, Jesus tem a nossa igreja para a missão dele, porque nós somos o corpo dele, nós somos o corpo de Cristo. Aquilo que Jesus fez por meio do seu corpo físico, agora nós, como igreja, como corpo espiritual de Jesus, nós devemos dar prosseguimento a essa missão. E qual é a missão? Qual é a missão de Jesus? E qual é a nossa missão que nós vamos dar continuidade? Ou qual é a missão dele que nós vamos dar continuidade? Apresentar Deus às pessoas. Querido, igreja não existe para outra coisa. Ontem eu até fui lá na igreja ver o que estava acontecendo. Fui ver um negócio, aí falaram, não vai não, eu falei, eu vou ver que eu preciso ver de perto esse negócio. E aí tinha um molequinho que andava lá, gritava, e tinha turma numa histeria, numa loucura toda, e aí me perguntaram, aquilo é de Deus? Eu falei, não sei, né? A Bíblia diz que a gente deve julgar as coisas, né, à luz da Bíblia. Então a luz da Bíblia diz que o culto tem que ter decência, tem que ter ordem, tem que ter reverência, tem que ter tudo isso, e entender que Deus é o centro do culto. Culto, igreja, não é para rodopiar, não é para jogar cadeira, não é, nós podemos fazer tudo, até falei para Giovana dançar. O culto, ele cabe uma manifestação, uma expressão de alegria, até uma expressão de emoção, mas com decência, com ordem, com reverência, com santidade. Não é para virar baderna. Por quê? Porque a igreja não é feita para fazer algazarra. Igreja não é para ter manifestações, sei lá que manifestação que seja, de histeria coletiva. Igreja existe somente para apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz assim: Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos de Deus em amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros, que ainda não são amigos de Deus, que ainda são inimigos, sejam amigos deles.
Você entendeu qual que é a nossa missão? Não é rodopiar, não é rodar manto. Eu vi um outro negócio legal lá também, que o pastor tinha um lencinho, toalhinha, sei lá o que era. Então quando ele rodava o lencinho, aí a turma rodopiava. Eu acho que ele era direcionado, né? Mas aí os diáconos já iam perto e já ficava ali, né? Tipo atrás ali, segurando, porque o bicho ia pegar. Aprendi, em pouco tempo aprendi muita coisa. Não vou fazer, eu não tenho coragem de fazer. Mas é um negócio de louco. Querido, igreja não é para isso. Pastor não tem lencinho do poder. O que pastor tem é Bíblia e palavra de Deus. E se o pastor pregar o que não for palavra de Deus, não vale. Porque a Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo, está transformando inimigos dele em amigos dele. E agora ele nos deu uma missão. E a nossa missão, a nossa tarefa é fazer com que as outras pessoas que ainda não conhecem a Deus e são inimigos de Deus, sejam feitos amigos de Deus. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós estudamos a Bíblia. É para isso que nós aprendemos sobre a Bíblia. Para estarmos prontos para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, queridos, Deus ele quer resgatar seres humanos da mão do diabo. Que eu vou falar para você. Ontem me perguntaram assim: pastor, mas será mesmo? Existe inferno? Existe negócio de diabo? Existe. Existe inferno, existe diabo, e Deus quer nos resgatar da mão do diabo. E por que nós estamos, nós não, né? Quem já entregou a vida para Jesus não está mais, mas quem ainda não entregou a vida para Jesus, está na mão do diabo. Essa pessoa está morta nos seus delitos e pecados, e quem está morto no seu delito e pecado, é inimigo de Deus, e Deus não quer que essa situação permaneça. Deus quer transformar inimigos em amigos. Por isso Deus está tomando a iniciativa de reconciliar as pessoas com Ele mesmo. E é por isso, queridos, exatamente por isso, que nós precisamos, como igreja de Jesus, cumprir os 5 propósitos para o qual Ele nos chamou e nos criou. Querido, esse negócio de igreja com propósito, não é porque é uma moda bonitinha, é porque é bíblico, é porque Deus quer que nós o amamos. Deus quer ser amado por mim e por você, de maneira incondicional, e nós precisamos falar isso para as pessoas. Deus quer que todas as pessoas sejam feitas membros, sejam partes da família de Deus. Deus quer que nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Por isso a importância do discipulado. O que é o discipulado? É aprender com Jesus, a andar com Jesus, do jeito de Jesus. Esse é o discipulado. Discipulado não é juntar uma pessoa e ler uma revistinha para ele se batizar. Discipulado é você chamar alguém e você ser Jesus na vida daquela pessoa, e aquela pessoa aprender a seguir Jesus. Mas também Jesus quer que nós servamos Ele, servindo o outro. Se você falar assim: olha, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu não sei o que, mas eu não vou na igreja, eu não me interajo com ninguém, eu não quero papo com ninguém, eu gente da igreja, lá na igreja só tem gente fingida, gente hipócrita, eu não quero nem saber disso. Eu vou falar uma coisa para você: você não está servindo a Deus, porque você só serve a Deus servindo pessoas. Você só se relaciona com Deus se relacionando com pessoas. Você só ama a Deus amando pessoas. E Jesus quer que nós falemos, contemos a respeito dele a todas as pessoas. Querido, pelo fato de que nós pertencemos a Deus, Deus nos usa para alcançarmos as pessoas. Deus nos salva e então nos envia.
Deixa eu falar uma coisa aqui, que é muito importante através do texto que nós lemos. Nós fomos ensinados por muito tempo, e a mensagem sempre foi, olha, havia os apelos, né, no fim dos cultos, e você nota que eu não sou pastor de fazer apelo, e alguém me perguntou, pastor, você não faz apelo? Eu faço apelo, mas na verdade, ao invés de apelo, eu ofereço oportunidade. E por que eu não faço apelo? Porque geralmente os apelos que eram feitos, e muitas vezes são feitos, olha, você está em pecado, e se você continuar do jeito que você está, você vai para o inferno. Então, para não ir para o inferno, você precisa aceitar Jesus. Precisa aceitar Jesus não, né? Que é Jesus que te aceita, não é você que aceita Ele. Você recebe Jesus. Jesus te aceita, mas você o recebe. E aí você recebe Jesus e faz uma oração para você morrer e não ir para o inferno. Querido, isso é reduzir o evangelho de Jesus, isso é reduzir o sacrifício de Jesus, porque a palavra de Deus não diz que Jesus morreu na cruz para a gente ganhar um passaporte para o céu, se a gente falar sim para Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos tornarmos amigos de Deus, para nós andarmos nas práticas das boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, desde antes da fundação do mundo. Então não é para você morrer, receber Jesus e ficar com o passaporte na mão da fila para entrar no céu, esperando a morte chegar. Você foi salvo por Jesus para alcançar outras pessoas, para trabalhar, para amar, para servir, para se relacionar. A Bíblia diz, querido, que nós estamos aqui falando em nome de Cristo. Nós não estamos aqui falando em nosso nome. Nós estamos aqui com a nossa missão, com o nosso projeto de vida, com a nossa proposta de vida. Nós somos mensageiros de Deus, e nós espalhamos as boas novas do amor de Deus, e contamos para o mundo os propósitos de Deus. Por isso, querido, cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Tem um menino que eu converso muito no WhatsApp, o Mateus. Se o Mateus estiver me assistindo agora, ou assistir qualquer hora, Mateus, eu quero responder aqui a pergunta que você me fez ontem à noite. O Mateus me perguntou: o que é, quando falam nas igrejas, fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é cumprir a sua missão aqui, representando Jesus, vivendo para a glória de Deus. Então a Bíblia apresenta razões, várias razões, pelas quais a sua missão, a minha missão, a nossa missão é importante. A nossa missão ela é importante, porque ela é uma continuação da missão terrena de Jesus. Querido, como seguidores de Jesus, nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. Jesus, Ele não nos chama apenas para vir a Ele, mas Ele também nos comissiona para irmos por Ele. Por isso que a sua missão, a nossa missão, é de suma importância. E é tão importante que eu já falei aqui várias vezes, né? Quando algo aparece na Bíblia uma vez, você pode tomar nota, porque aquilo é de extrema importância. Se aparece duas vezes, então é importantíssimo. Se aparece três,
Meu querido, aí você não pode evitar. Agora, sabe quantas vezes Jesus nos chama para a missão dele? Quantas vezes ele deixa isso registrado na Bíblia? 5. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu realmente quero que vocês levem isso a sério. Não brinquem com a missão. E é por isso, querido, que aquele texto que as pessoas falam assim, e o ID de Jesus, vamos cumprir o ID de Jesus, o ID de Jesus. Primeiro, o verbo indicativo, a ordem, não está no ID de Jesus, porque Jesus não falou ID, Jesus falou indo. É enquanto vocês estão vivendo, é enquanto vocês estão desenvolvendo as suas atividades cotidianas e diariamente, é indo, vocês então cumprem a missão. Onde? Na igreja? Não, é no mundo, onde você estiver, no trabalho, na escola, no hospital, na rua, onde você estiver. Por isso que o Paulo, depois ele vai falar, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, ou seja, cumpra a sua missão para a glória de Deus, fazendo qualquer coisa. Então Jesus, na grande comissão, Jesus, ele diz assim, indo, agora vem a ordem, façam discípulos. A ordem está em fazer discípulo, é isso que Jesus quer que nós façamos. Indo, façam discípulos. E faça discípulo onde? De todas as nações. Mas eu sou xenofóbico, azar o seu. Mas eu não gosto de outra gente, não gosto de nordestino, não gosto de japonês, eu não gosto de muçulmano. Problema seu. Peça a Deus um novo coração, peça a Deus um coração igual ao de Jesus e cumpra a sua missão. Deu para entender? Mas eu não levo jeito. Jesus está falando assim, olha, faça discípulo de todas as nações. Batiza esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina esses discípulos. E ensina o quê? Ensina a obedecer a tudo que eu ordenei. Não é ensinar algumas coisinhas para ser batizado. Não é ensinar o beabá das regrinhas da nossa comunidade. Não é ensinar o que eu gosto, não é ensinar o que vai me dar poder para controlar as pessoas. Não, ensina tudo, até aquele fator que você não gosta. Ensina a obedecer, porque Jesus falou, vocês só serão meus discípulos se fizerem o que eu mando. Agora, querido, como que nós vamos querer que os crentes obedeçam se os crentes não sabem quais são as ordens? Como nós queremos que as pessoas sigam Jesus se não sabem quem é Jesus? Então, você entendeu aqui a grande comissão? Agora, você entende que Jesus, quando ele incumbiu da grande comissão, ele não falou assim, olha, aqueles que, os homens, os pastores, os missionários, ele falou, não, é todo mundo, é quem é letrado, quem é iletrado, quem sabe falar em público, quem não sabe, quem gosta de relacionamento, quem não gosta, e quem não gosta de relacionamento, só tem que funcionar com relacionamento, então trate de gostar de relacionamento, é isso, e Jesus está falando assim, olha, isso é para todos. E mais, se você é discípulo de Jesus, então você começa pelo você obedecer a Jesus. Então a grande comissão não é opcional. Você não tem como você falar, eu não gosto disso. Você entendeu? Que vou repetir aqui a grande comissão.
Façam discípulos de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a obedecer tudo que Jesus ordenou. Agora, para você ensinar tudo que Jesus ordenou, você precisa aprender o que Jesus ordenou. Então, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não vem na igreja, não participa de estudo bíblico, você vai ensinar o quê? Que discípulo você vai ser? Como você vai cumprir a sua missão? Você está entendendo a importância? Você está entendendo como uma coisa está linkada na outra? Você está entendendo que não tem como ser meio discípulo? Ou você é um discípulo radical, ou você não é discípulo. Não dá, e não sou eu que estou falando, é Jesus. Porque Jesus, Ele não está dando uma grande sugestão para nós, Ele está dando uma grande comissão. Ele não está falando assim, ó, seria tão bom. A música que nós cantamos, né? Seria tão bom. Jesus não está falando seria tão bom, Ele está falando, é o único jeito de ser. Querido, a missão, ela é um privilégio formidável. A palavra de Deus nos convida a sermos cooperadores de Cristo, nos chama para ser companheiros de Jesus, no trabalho de Deus, no trabalho de Jesus. A nossa missão é contar aos outros como é que os outros podem obter a vida eterna. E isso é a melhor coisa que nós podemos fazer pelas pessoas. A missão tem valor eterno, querido. Aquilo que nós fizermos aqui, no reino de Deus, vai ter valor na eternidade. Aqui, nós podemos sofrer, ser perseguidos, sermos retalhados por sermos obedientes, submissos a Jesus, mas é lá, no reino de Deus, que nós vamos ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Agora, a missão também, ela traz significado à vida. William James, ele disse o seguinte: o melhor uso que se pode fazer, que se pode dar à vida, é empregá-la em algo que sobrevive a ela. Se você quer empregar a sua vida em algo que sobreviva à sua vida, entregue-se a Jesus e seja diligente em obedecer a Jesus. Somente aqueles que entregaram a vida a Jesus, a palavra de Deus cita lá em Hebreus capítulo 11, que até hoje as suas obras ainda falam. Queridos, ore a Deus, pergunta para Deus, fala: Deus, quem é que o Senhor pôs na minha vida para que eu conte a respeito do Senhor? E aí, querido, aproveita a oportunidade e fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que você fale, porque se você não falar, as pedras clamarão. Agora, querido, quanto é que vai custar a sua missão? Quanto vai custar o cumprimento da missão? Cumprir a sua missão vai exigir de você, presta atenção, cumprir a sua missão vai exigir de você que você abandone os seus planos pessoais e abrace e assuma os planos de Deus para a sua vida. Hoje eu estava conversando com o Roberto, a gente pedalava na nossa aventura dominical matinal, e nós lembrávamos que algum tempo atrás o Roberto ficava desesperado: onde que eu vou fazer faculdade? Vou para o sul, não vou para o sul? E eu falava para ele: rapaz, sossega seu coração, entrega sua vida para Jesus, deixa Jesus agir. E ele: não, mas não sei o que, tá, eu sossega, cara, né? E hoje nós conversávamos o seguinte: ele queria os planos dele, e os planos dele não davam certo, porque ele queria ir lá para o sul, queria não sei o que, faculdade pública e bababá. E aí Deus deu para ele uma faculdade 100% gratuita, onde ele está livre da doutrinação, quase livre, né? Da doutrinação militante comunista. Está aqui em Limeira,
dorme em casa todo dia. Deus deu um trabalho para ele quase na porta de casa, numa editora de livro jurídico, e onde ele tem liberdade de pegar o livro que ele precisar. Você entende como é que... Eu estou falando um exemplo dele. Mas você entende como é que Deus cuida? Você entende, querido, que quando Deus fala para você, abra mão dos seus planos e assuma a missão que eu tenho para você, ou assuma a missão que eu tenho, que eu estou convidando você para se incluir nela, Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai te desamparar. Ele prometeu: eu nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te desampararei, nunca, jamais. A redundância é para você entender que Ele é Deus fiel, é poderoso para fazer, é fiel para cumprir, e não fica devendo nada para ninguém. Mas você precisa crer para ver. Com Jesus não funciona. Eu quero ver para depois eu crer. Jesus fala: não. Primeiro você crê, depois você vê. E aqui está o desafio, aqui está a oportunidade. O que você vai querer fazer nessa noite? Pode vir. Você foi feito para uma missão. Você foi feito para fazer discípulo de todas as nações. Você foi feito para batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinar esses discípulos a obedecer tudo que Jesus tem ordenado. E Jesus falou: olha, e você não vai fazer isso sozinho, porque eu vou estar com você todo dia até o fim dos tempos. Então você pode ficar tranquilo. Agora a questão é: quais os temores que te impedem de cumprir essa missão para que Deus te incumbiu? Eu posso falar do meu. Nós orávamos antes do culto, e aqui eu quero dizer que eu estou convocando uma vigília de oração para terça-feira, agora, terça-feira, porque quarta é feriado. Então vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, pela nossa vida, pela nossa igreja, pelos doentes, pelos inconvertidos, por aqueles que ainda não entenderam sobre a sua missão. Terça-feira, vamos orar, vamos buscar a Deus. E o meu medo eu sei que eu estou na mão de Deus, eu sei que Deus tem me chamado, eu sei que Deus tem me colocado aqui, mas eu sei que a igreja não tem condições de me pagar, e eu sei que eu tenho contas a pagar, eu sei que eu tenho dificuldades, tenho necessidades, eu sei que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, eu sei que Deus disse: eu estarei com você até o fim dos tempos, eu não vou te deixar, jamais vou te abandonar, mas eu estou com medo. Qual é o seu medo? Apesar de estar com medo, eu estou abrindo meu coração para você, eu tenho encarado, eu tenho orado, eu tenho falado: Deus, me ajuda na minha falta de fé, porque está difícil, mas me ajuda, e vamos lá, encha meu coração de alegria. Mas e o seu? O que está te impedindo? O que te impede de depositar a sua confiança em Deus e falar: Deus, estou aqui, não sei no que vai dar, mas me usa? O que te impede de contar as boas novas aos outros? Falando do casal que nós estávamos ontem, um casal que eu já ouvi dizer assim: ele não quer ouvir, hein? Pastor, toma cuidado. E ontem eu catei o peão e tome-lhe Bíblia, para a honra e glória de Jesus, amém? Porque nada pode nos impedir de falar as boas novas de Jesus, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Querido, se tem alguém que você ama demais, mas se você não quer incomodá-lo falando do amor de Jesus, põe uma coisa na sua cabeça: você não ama essa pessoa. Porque se você amar, ainda que a pessoa se sentir incomodada, você vai falar do amor de Jesus, porque você sabe que só o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora, aquela pessoa só vai crer se ela ouvir a palavra de Deus, e ela só vai ouvir a palavra de Deus se você falar. Põe uma coisa na sua cabeça: pode ser, querido, que você está num lugar, seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola, e Deus te presenteou e te responsabilizou com pessoas ao seu lado, que a única oportunidade dela ouvir falar do Evangelho de Jesus está nas suas mãos. E se você se calar, essa pessoa não vai ouvir. Já parou para pensar no privilégio que você tem? Mas também já parou para pensar na responsabilidade que você tem? Que Deus tenha misericórdia. Agora, querido, vamos ficar em pé, nós vamos cantar e vamos falar: Jesus, toma o teu lugar. Porque muitas vezes nós não queremos testemunhar de Jesus, porque um dos temores que nos impede é o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Mas nós vamos falar: Jesus, toma o teu lugar, seja o Senhor, e se o Senhor mandar, fala, eu falo, para a tua honra, para a tua glória. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. abole o chão da contradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da contradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho.
caminho. Venho hoje me render, tua vontade obedecer, eis a minha entrega. Senhor Deus, amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com a tua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém? Vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, você vai cantar para o seu irmão essa canção. Você vai dizer para ele: olha, presta atenção, todos necessitam de um amor perfeito, todos necessitam de perdão e compaixão, e Cristo é que pode dar isso, de maneira bem alegre, bem festiva. Vamos lá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Que essa seja a nossa motivação, né? A primeira motivação tem que ser a palavra de Deus, a ordem de Jesus, a grande comissão de Jesus, mas que essa canção possa nos motivar também a entender que todos precisam, todos necessitam, e que possamos ver o mundo brilhando à luz de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém.